Olá, graça e paz. Nós estamos aqui em mais uma Quinta Online e hoje nós temos uma convidada, isso mesmo. E bem, desde já eu já quero já estar convidando você para você estar já convidando aí os seus amigos, os seus familiares para estar participando, para estar assistindo essa Quinta Online. Como você já sabe, esse mês de outubro, como nos outros anos, nós falamos das crianças, né? E na semana passada, na semana retrasada, nós falamos sobre, deixa aqui pegar minha anotação, nós falamos sobre crianças no altar do Senhor. Como é importante nós darmos uma atenção especial para os meninos. Nós falamos muito sobre meninas e nos esquecemos de que os meninos também têm emoção, de que os meninos também sofrem perseguição e o que que nós estamos fazendo. Então, se você não assistiu, corre lá e assiste. Esse foi no dia 2 de outubro. E na semana passada nós falamos sobre cuidando das nossas crianças. Como é importante nós estarmos ali preocupar, atentos para ver se não surge nenhum probleminha, né? Assim como surgiu um probleminha lá na família de Abraão, né? Nós temos que ficar ali, ó, sempre vigilante, em tempo integral para que não surja nenhum problema. Para quê? Para que os nossos filhos não colham essas consequências, ok? Já já nós vamos falar o nosso tema aqui, que eu estava aqui conversando com a Carmen, e aí eu estava, gente, eu tenho um problema. Eu não consigo responder alguém se eu estou dando mensagem para alguém. É um problema que eu preciso superar, em nome de Jesus, né? E, mas hoje a Carmen é uma profissional, ela é professora, uma pedagoga e está, né, congrega conosco na nossa igreja lá na Serra da Cantareira. E nós vamos estar falando aí essa questão, né? Escola, criança, igreja, as dificuldades que as nossas crianças sentem. Quando nós estamos lá no Ministério Infantil, a gente fica sabendo lá de algumas coisas que surgem, que acontecem nas escolas, então nos deixa preocupado. Mas, sem mais delongas, já curte o nosso vídeo, sente-se aí, vamos estar orando para que o Espírito Santo venha conduzir esta quinta online, porque eu e a Carmen podemos ficar aqui falando horas, né? Porque a gente sempre gera assunto, né, Carmen? Ah, eu encontrei uma parceira de conversa, gente. Vocês não fazem ideia. Mas se o Senhor não estiver aqui, é em vão. Se o Espírito Santo não conduzir esse vídeo para que chegue nas famílias, nas pessoas certas, é em vão nós estarmos aqui. Então, nós vamos orar agora. 30 segundinhos é mais do que o suficiente. O Senhor não rejeita nenhuma oração, ok? Querido Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio, pela oportunidade de nós termos, Senhor, de falar o teu nome, de colocar, Senhor, aqui no YouTube, Senhor, fazendo com que alcance mais famílias, alcance pais, alcance professores, alcance profissionais na área, emocional das crianças, porque nós cremos que vai ser uma ferramenta poderosa. Nos dá entendimento, Espírito Santo fala conosco, conduz essa quinta online, porque nasceu no coração do Pai. Nós estamos aqui porque desejamos ser um instrumento nas mãos do Senhor. E que seja assim, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor. Bem, quero agradecer ao apóstolo Joel, agradecer toda a liderança aqui da Cantareira por confiar aqui em Online esse mês a essa equipe do Ministério Infantil. Nós somos gratos pela oportunidade e que nós possamos estar honrando essa convocação em nome de Jesus. Vem, eu quero aqui que a Carmen se apresente para nós. Muitos já conhecem, mas você que caiu aí no nosso canal agora possa não conhecer. Então, você vai conhecer a Carmen. Carmen, pode se apresentar aí em nome de Jesus. Muito obrigada por aceitar esse convite. Você sabe que você mora aqui no meu coração assim de graça, né? Muito obrigada por estar aqui, Carmen. Ele é todo meu. Como ela mesma disse, né? Muitos já me conhecem lá da igreja, né? Da Renovada Cantareira. Meu nome é Carmen. Eu dei aula, trabalhei com as crianças no Fundamental 1 e
assim, é encantador trabalhar com criança, é encantador estar com as crianças lá na igreja também. Tive a oportunidade de estar com os pequeninos no evento que teve na igreja e foi maravilhoso. Então, assim, para mim é um privilégio estar falando de crianças. Amo, sou apaixonada. Agora, sendo vovó, mais apaixonada ainda. Então, para mim é um prazer, gente, Que estar ótimo. aqui com você. Vó é mãe elevada ao cubo, né? Ao cubo, não, ao dobro. Ao dobro. Glória a Jesus. Carmen, é, nós sabemos que as escolas hoje, né? é, Muitas crianças passam por situações delicadas, dificuldades, e muitos não conseguem superar, e, enfim. Como que você vê, assim, essa dificuldade que as crianças sentem dentro das escolas e o porquê que isso acontece, né? Dentro, não deveria, mas por que que isso, assim, é tão... parece um ciclo, né? Que não sai de dentro das escolas. Como que você vê isso? Em primeiro lugar, eu acredito que começa na casa, né? São as famílias disfuncionais, que hoje em dia se fala muito nisso, né? Começa na casa, na família. Antigamente tinha toda uma tradição, tradição para a escola, você tinha que ir de uniforme, quase não se via falar em crianças, né, que, que era de mãe solo ou pai solo, alguma coisa desse tipo. A disfunção dentro da família é o principal pivô da dificuldade das crianças em sala de aula. Sempre nós somos orientadas dentro da escola, nas reuniões, no HTPC, quando vai fazer o planejamento, é observar o comportamento da criança, desde os pequeninos, desde o berçário. Se tem algum problema, o problema vem de casa. A maioria das vezes, a diretora sempre fala: olha, gente, se a criança está enfrentando dificuldade, o problema está lá no pai e na mãe, não é da criança. Porque, em primeiro lugar, a primeira experiência que a criança tem é com o pai e com a mãe, com os irmãos, com a família, dentro de casa. E quando chega na escola, se ela não tem um apoio, se ela não tem uma estrutura emocional, psicológica, espiritual, como educação mesmo, né? Em relação a valores, elas chegam na escola completamente sem estrutura nenhuma. É claro que nós vamos pegar ali um pedacinho daqui, um pedacinho dali, a gente junta alguma coisa ali, e junto com o que o Estado ou o município impõe para que seja é, lecionado, né, durante todo o ano letivo, fica muito complicado. Então, você tem que saber lidar com as situações. Tem crianças que chegam na escola com fome no período da manhã, tem criança que chega na escola, criança que eu falo, como eu peguei segundo ano e terceiro ano, criança já de 7 a 8 e 9 anos. Tinha até de 10 anos, que são as crianças que são retidas. Crianças que vão com roupas assim, sabe? Você percebe que a criança está com vergonha de estar com aquela roupa, percebe que ela está com vergonha porque está com fome de manhã, percebe que ela está com vergonha por causa dos materiais que não foram bem cuidados. É claro, vai falar que é a criança, é culpa da criança? Sim, mas a escola, a função dela a obrigação é responsabilidade do governo e responsabilidade da família. Então, se a família e o governo têm responsabilidade, o governo está ali com a escola, os professores estão ali, mas o principal é vindo de casa. Aí a criança já vem toda tímida, com problemas, às vezes, na maioria das vezes, emocionais. Então, tudo isso você tem que olhar para eles. Cada um tem o seu probleminha ali, escondidinho. Então, você tem que olhar com um olhar diferente para cada uma delas. E nisso você vai trabalhando, vai vendo quais são as dificuldades. Quanto maior o problema da criança, nós aprendemos o seguinte: traga ela para perto. Não empurra, porque se você empurrar a criança porque ela é problemática, ou agressiva, respondona, não inquieta, não afasta ela, traga para perto. E aí você vê um resultado maior. Se você consegue fazer isso dentro da sala de aula, imagina se tivesse realmente uma visão, uma junção com a escola, família e igreja, né? O problema da igreja, quando a gente fala igreja,
é que nós já vamos, levamos mais para o lado de seria religião. Dentro da escola, na educação, se fala mais na religião, né? Então, não vamos nos ater a placas, mas sim a religião em si. E normalmente, devido à diversidade de crença, isso também atrapalha muito na sala de aula, porque as crianças já vão com a crença dos pais para a sala de aula. Apesar que a criança ela é muito doce, ela é muito acessível, sabe? Ela é muito inocente. Quando eu dei aula, eu falava, vamos orar? Todas elas aceitavam orar. Nenhuma delas falava assim, não, eu não quero, sabe? Muito acessível, muito doce, muito inocente. Por isso, o foco do mal, o foco, vamos poder assim dizer, no nosso mundo espiritual, o foco do mal é as crianças, no meu ponto de vista. É Porque verdade. elas são acessíveis demais, sensíveis demais, né? Inocente demais, elas acreditam no que você fala, elas se encantam com o que você fala, com o que o adulto passa para ela. E essa dificuldade, assim, não vejo dificuldade em acessar as crianças. A dificuldade vem da falta de estrutura da família, de conhecimento, de, de busca mesmo, né, de compreensão, ou até mesmo da diversidade de crenças que hoje em dia está bem incutido dentro da família. E aí os pais não querem. Por exemplo, às vezes tem algum evento, já chega na agenda. Não quero minha filha participando. Se é, por exemplo, Halloween, então, quem conhece a palavra não vai deixar o filho, não quer o filho participando do Halloween, que é compreensível. Você tem que se ater a isso e compreender e ser flexível a isso. E então, da mesma maneira que tem os cristãos que não aceitam esse tipo de introdução, de ensinamento para as crianças, tem do outro lado também, né? Quando você fala alguma coisa relacionada à Bíblia, outros já não querem, entendeu? Então, tem tudo isso. Essa dificuldade vem da família. As crianças são totalmente doce, né? Eu falo assim que eles são completamente transparentes. Se Sim, você conseguir entrar no mundo deles, conversar com eles, eles conseguem se abrir, falar o que está acontecendo. Na escola sempre tem roda de conversa. Nessas rodas de conversa, as crianças se abrem, contam coisas que você fica assim, não acredito que isso acontece, mas acontece. Então, a falta de estrutura de. A mãe tem que sair para trabalhar, para poder sim, colocar né? alimento dentro de casa. O filho trabalha meio período. O restante do dia fica com quem e onde, né? Então, tem tudo isso. Eu acho que falta realmente uma união. Por exemplo, no meu ponto de vista, já vou expor aqui o que eu até anotei aqui. Uma das coisas que poderia voltar a trabalhar, né, com as crianças, com as escolas, com a sociedade, que é o resgate, até foi o pastor Mateus que comentou na escola que o intuito é o resgate Ai, agora me fugiu a palavra. Da Do, família mesmo, sabe? Dos valores. Ele falou exatamente isso, dos valores familiares, né? Por quê? Porque se perdeu isso. sim, Hoje em dia eles querem implantar na cabeça das crianças que tudo é normal. Ah, não, pode isso, pode aquilo. O que é errado, eles querem implantar que seja o certo. E o certo eles querem conotar como errado. Então, assim, é como ele mesmo falou lá, resgatar as crianças com programas nas igrejas de futebol, trabalhar pintura, música. Eu acho que o papel da igreja de dar esse apoio seria, assim, de extrema importância. Evitaria as crianças na rua, na mão de até mesmo, né, de traficantes, né, de coisas erradas, de ficarem sozinhas, vulneráveis a abuso, ou qualquer outra coisa, né, coisa errada que possa acontecer com a criança. E que tivesse realmente essa coisa de uma união, de uma junção com a igreja, da igreja dar esse suporte no período. A criança está num período da manhã na escola, no período da tarde fosse direcionada para um projeto ligado à igreja, relacionado, né, que de repente fosse o início, né, de uma mudança bem radical na vida da sociedade, na vida familiar mesmo, não só da criança, mas de toda uma família, de toda a família ali, de todos que moram
na mesma casa. Você sabe, Carmen, que eu vejo assim Então, acho que uma grande, uma grande arma para destruir mesmo assim, ou para fazer a família perder o efeito. Porque hoje tem as escolas em tempo integral. Se você for colocar as horas que uma criança fica ela fica muito mais tempo vulnerável a valores que não são família, que não são familiares. E aí, quando ela chega em casa, o pai e a mãe estão cansados, claro, trabalharam e às vezes nem tem tempo para aquela criança. E aí eu vejo assim que isso vai crescer. Hoje são só escolas do estado que tem isso. Por um lado é bom, poxa vida, a mãe trabalha, eu até entendo. E que a mãe precisa trabalhar, o pai também precisa trabalhar, é melhor estar na escola do que estar na rua. Mas eu acho que aí, nesse ponto de pode casar, poderia casar muito bem essa ideia que você teve, sabe? Unir escola com a igreja, tipo em tempo integral. Tem, muitas pessoas conhecem a PEC, nós conhecemos a PEC, e a PEC consegue entrar dentro das escolas, em algumas. Outras ela não consegue entrar, mas em algumas ela consegue entrar. E aí, o que que eles fazem? Eles fazem um estudo da Bíblia. Não se fala sobre religião, se a religião A, se a religião B é que é boa, enfim. Mas fala assim, apenas o ensinamento de Jesus. É, isso é possível? Nós temos muitos deputados aí, muitos vereadores, que de repente poderia fazer, sabe, essa junção. Porque a Bíblia é a base para juízes e advogados. A nossa Constituição, ela foi feita, eu acho que foi você quem falou, foi feita com base na sim, Bíblia. A Constituição da Itália e dos Estados Unidos também foram usados a partir da Bíblia. E por que que hoje nós não damos essa importância? Que está tendo essa luta, né? Esse embate, essa coisa assim de desconstrução mesmo, de vamos destruir família. E, enfim, mas a pergunta é: você acha que isso é possível? Você acha que é possível a gente estar usando os nossos vereadores, nossos deputados? É claro que primeiro tem que passar no estado para depois ir para órgão, né? Não sei se é assim que fala, mas para depois passar para um órgão federal. E isso é possível? Não é? Seria uma boa casar? Você já deu aula em escolas? Como que é essa questão, sabe, assim, porque às vezes parece que a escola tem uma autonomia, uma vida própria, né? Quem manda aqui sou eu e pronto, acabou. Como que você vê isso, Carmen? É possível, não não, é? Não? é muito complicado, né? É muito complicado, porque, assim, a impressão que eu tenho hoje é que o que é errado é mais fácil introduzir na escola. Tipo, É. se for uma ideologia qualquer, pô, a minoria levantar uma bandeira ali e colocar que aquilo ali é um preconceito, você consegue introduzir na escola. Mas se for é, um conceito que traga valores familiares, aí já não, já mudou do preconceito para conceito, então para eles não fazem, não chega a não ser interessante levantar essa bandeira. E eu vejo assim, tem um número maior, assim, podemos dizer um número maior, ou prevalece um nome com um peso maior a católica nas igrejas. A maioria das escolas particulares, certo, algumas que já são realmente direcionadas quando é cristã, né? Fora isso, prevalece a católica. Então, é o famoso catolicismo e que meio que prevalece ali. Porque o catolicismo, no meu ponto de vista, e o que eu pude perceber na sala de aula, ele aceita as outras numa boa. Por exemplo, eu tinha alunos lá que falavam que participava de rituais satânicos, mas também eles iam na igreja católica. Então, assim, a família aceitava. Então, eles conversavam, contavam essas coisas pra gente em roda de conversa e tudo.
Mas você viu um número maior de católicos e de pessoas que tinham outros tipos de religiões. Tinha os cristãos? Tinha, mas era a minoria. 5, 6 alunos no máximo, entre todos, no número de 37 alunos. Mas se davam super bem, tudo, na roda de conversa. Mas eu pude perceber o seguinte: quando você fala de catolicismo, é fácil, é mais aceitável, tanto no município quanto no estado, na escola do estado, do município. É como se fosse, é como se ela fosse um padrão de religião. E aí ela fica mais acessível. Talvez seja por causa daí de toda uma história, né, Sim, da, da colonização, já vem de longe isso, né? Mas quando você fala de um projeto cristão, realmente tem uma, sabe, uma repulsa de alguns, né? Não são todas as escolas. É claro que hoje em dia, graças a Deus, cresceu muito o número de professores, diretores cristãos. Então, isso está facilitando. E você percebe até mesmo a paz ali, sabe? Aquela harmonia dentro da sala de aula, a harmonia na escola. E até o ar é diferente, sabe? Pode parecer um pouco exagero da minha parte, mas eu acredito muito nisso. Até o ar parece diferente. Mas quando prevalece mais de algumas outras crenças, você percebe que há um conflito maior entre as próprias crianças. Ah, você é isso, você é aquilo, entendeu? E isso já é exposto, ainda mais quando as crianças vão crescendo. Você chega na quinta série, vão aumentando e eles vão tendo uma percepção maior da religião, do que eles têm em casa, do que eles aprendem em casa, do que os pais passam para eles, tem esse conflito. Com os menores, nem tanto, né? Mas eu acredito que tem isso, tem essa dificuldade de quando é cristão. Seria possível? Seria. Fácil? Não, não seria fácil. Seria uma luta assim, bem bem acirrada, ferrenha, né? é, mas olha, poderia tentar sim. Eu acho que é plausível se todo mundo tivesse, né, essa preocupação com as crianças, preocupação com os valores de família, com os valores familiares que estão se perdendo. E a católica, hoje em dia, eu acredito também que está percebendo isso, né, essa perda do controle ali, de uma noção mesmo, de passar para a família o que é realmente ser família, né? Que antigamente, eu, por exemplo, quando pequena, quando criança, eu ouvia muito assim: olha, quem casou, casou, vai se separar só quando um dos dois morrer. Ou então tem que pedir para o Verdade. Papa uma carta. Então eu cresci ouvindo isso, dava muita risada. Falei, meu Deus, de pessoas ter que pedir uma carta para o padre, né? Para o Papa, né? E hoje em dia você não vê falando isso. Hoje é completamente diferente. É claro, ai, muda sim. A cada século muda. Mas o nosso Deus não muda, né? Amém. E o que Jesus ensinou também não mudou, não muda. O que ele espera de nós também não mudou, não vai mudar, né? Sim. Ele mesmo fala, pode tudo passar, mas a palavra dele não vai deixar de ser cumprida, né? Não vai passar sem cumprir. Então, é, é possível sim, mas seria uma luta bem, sabe, ó, É. todo mundo. E levar as outras igrejas a isso também, tipo, Isso. outras placas, né? A ter essa união, né? A ter a mesma. Porque eu acredito que a visão é a mesma, o evangelho é o mesmo, né? O desejo é o mesmo, só falta realmente essa união. Eu acho que uma noção ali, uma percepção de todos eles que estão no mesmo, sabe, no mesmo barco, no mesmo mundo, e Sim. que não tem como cada um ficar numa bolha, e isso seria interessante. Politicamente, hoje em dia também eu acredito. Hoje nós vemos muitos deputados, vereadores, prefeitos de algumas cidades que são cristãos. Isso tem ajudado, tem melhorado. E isso é bom. Eu vejo isso com um lado bem positivo. É. De Mas é o mínimo, né, Carmen? Se você chegou lá, é cristão, o que você pode fazer? Tem um apóstolo e ele fala.
que nós devemos orar, sim, para que os nossos jovens sejam os juízes, ministros, delegados da Polícia Federal, temos sim deputados, presidente, por que não? Sim, nós temos que orar para que os nossos jovens queiram ocupar esses cargos, né? E a gente sabe aí que tem procurador da Polícia Federal, que são batistas, que são assembleianos, e eu acho que a igreja tem que estar ocupando esses lugares também. Carmen, a gente sabe que a criança que chega com esse lar disfuncional, chega na escola e aí encontra um ambiente. É claro que a gente sabe que tem bons professores e tem maus professores. Um exemplo. Sim, Eu trabalho com famílias, né? É uma escola cara, muito cara lá na Zona Sul, onde a criança estava sofrendo bullying, né? E aí perguntei para ela, nossa, mas a sua calça do uniforme está sempre rasgada, né? Que as crianças ficam me empurrando, aí eu caio e rasgo. Falei, como assim as crianças? Ah, é? Mas você já falou com a sua mãe? Já falou com a mamãe? Ah, minha mãe já foi lá, mas eles não fizeram nada, não. Eu também já falei para a professora não faz nada. Por quê? Nesse caso, é uma escola particular, claro que ninguém quer perder pai, né? Mas a sim, criança da escola pública também vai passar por isso. Aí já tem um lar disfuncional. sim, Chega na escola onde poderia ser diferente, né? E sim. aí encontra também que não tem. O que passa na cabeça dessa criança, Carmen? Você consegue dar um- uma resposta aí pra gente? Olha, eu pude perceber, quando eu dei aula, em 2016, crianças que ficam realmente, assim, arrasada, bem contraidona, sabe? De chegar, assim, começar a colocar capuz na cabeça, ficar quieta, separada, e aí todo mundo, as outras meninas, não sei o quê, sabe? Já não quer incluir nas brincadeiras. Eu me lembro que tinha uma aluninha, ela era fofa, ela. E a família, pasmem, família cristã, né? Mãe, cabelo longo demais, saia longa, roupa longa, a menina tinha que sempre estar, né, da maneira que a mãe achava que era o correto. E a menina sofria bullying. Era educação física, a menina tinha que ir do jeito que a mãe falou que tinha que ir. Tudo bem, não estou falando para, né, colocar roupa escandalosa na criança, não é isso. Mas uma camiseta longa, uma bermuda, uma calça, né, leg, da mesma maneira que as outras crianças, um tênis, né, mas não tem essa desigualdade, tem essa discrepância do que é espiritual, que algumas famílias impõem para as crianças também, já faz com que elas sofram bullying na escola. Essa aluninha, eu procurei trazê-la para perto. Eu me lembro que eu tomei uma atitude que, assim, na minha cabeça, na minha concepção, eu estaria ajudando a menina e a família. Eu tive um problema seríssimo. Por quê? Eu tinha contato com uma outra pessoa, com família, que tinha uma menina da idade. E essa pessoa tinha roupa assim, amontoada. Eu falei assim: que tal você me doar? Eu vou levar. Levei, gente. Essa menina tinha umas irmãs maiores, assim, tipo, na faixa de 16, 17, 18 anos. As meninas ficaram muito bravas. E não deixava a menina ir com uma peça de roupa das que eu mandei. E eu não mandei nada demais. Foi calça jeans, calça leg, camiseta. Não tinha nada escandaloso. E as irmãs ficaram muito bravas. Falou que só não levaram a roupa para jogar lá porque a mãe não deixou. Então, assim, às vezes você quer acolher uma criança que está sofrendo bullying, preconceito na sala de aula, você acaba meio que errando a mão, sabe? É muito complicado. Porque cada criança está trazendo um valor ali, um peso dos valores ali que os pais têm, da visão que os pais têm. E realmente é isso que a gente vê hoje em dia. Adolescentes, os meninos que eu dei aula em 2016 estão com. Vai fazer, uns já estão com 18, outros com 20, dependendo, porque já tinha alguns meninos que eram mais velhos. E a maioria deles, infelizmente, não trabalha, não quer trabalhar,
muitos deles estão entrando na vida, entraram no mundo, sabe, das coisas erradas. Crianças assim que você falava assim, que fofo, que lindo, inteligente, tinha tudo, né? A mãe até participava das reuniões, mas a disfunção que já vinha com eles e o preconceito que eles sofriam na sala de aula, na escola, né? Não na sala de aula, porque a gente tenta combater o máximo que pode, mas na escola no geral, porque tem o ônibus, dentro do ônibus, da lotação, eles sofrem, muitos deles chegavam e reclamavam. Então, tudo você tem que notificar. Crianças que eram agredidas pela mãe, assim, quando eu descobri um aluninho, ele aprontava muito. Ele tinha 6 anos, porque foi quando eu fui substituir, a sala não era minha. E aí, quando eu peguei, assim, as anotações, estava lá, e fulano é assim, 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 cuidado. Aí eu falei, nossa, e ele tão fofo, aí eu procurei trazer ele mais para perto, falei, ah, pode sentar perto da minha mesa? Aí ele sentou e começamos a conversar, e eu falei assim para ele, e a professora tinha falado assim, olha, ele pega as coisas, ele já roubou o celular, não sei o que, eu falei, mas com 6 anos para 7 anos, né? Então aquilo me deixou muito comigo. Aí, quando eu tinha que comprar alguma coisa na secretaria, eu pedi xerox, eu dava o dinheiro na mão dele, falava, você pode ir lá para mim? Ele falava, vou. Ele ia, bonitinho, trazia o troco, sabe? Eu fiz vários testes com ele, eu percebi que não era isso. Ele só fazia o que fazia para chamar a atenção da professora, porque ela afastava e não trazia. E aí ele foi, me contou, e falou, Pro, eu posso te mostrar uma coisa? Eu falei, pode. Aí ele falou assim, mas na hora do intervalo, agora não. Eu não quero que todo mundo veja. Aí na hora do intervalo, ele foi, levantou a camiseta, as costas, a barriga, a perna, toda cortada de apanhar. E aí eu falei assim, mas quem fez isso com você? É minha mãe. A minha mãe não tem, a minha mãe parece que nem gosta de mim. Ela me bate todo dia. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu levei ele para a secretaria, foi acionado o conselho tutelar. Claro que o meu nome tá lá, né? Porque tem que fazer toda uma ficha e tudo. Não sei o que deu, porque ele não era meu aluno, ele não era da minha sala. Mas, gente, eu chorei. Eu chegava em casa, eu estava tão angustiada. E o Matheus falou assim para mim, meu filho falou assim: mãe, para de pegar o problema dessas crianças, elas não são suas. Eu falei: eu não posso me calar, eu não posso fingir que eu não estou vendo, eu não posso fingir que eu não sofri de ver o menino todo machucado. E não sei o que, assim, como ele está hoje também, né? Mas tudo isso você encontra na sala de aula. Por isso eu falo, se tivesse realmente uma união, uma junção, uma parceria com a igreja, né? Por que que a igreja faria? No meu ponto de vista, no meu sonho, né? No meu delírio de perfeição. Eu, em primeiro lugar, eu acredito que seria muito interessante a igreja ter um espaço, né? Para apresentar algum tipo de projeto. Teria que ser em forma de projeto, né? Algum projeto, alguma. Eu sempre vejo um vídeo, eu não sei se é bombeiro, o que que é, mas ele dá uma palestra, né? Fala diretamente com as crianças, leva as crianças a refletir sobre cuidado com os avós. Você já viu esses É vídeos? o Eu acho muito ProERD, top. Eu é o ProERD, é do Estado, assim. E aí deveria ter nesse patamar, nesse sabe? Nessa formato, linha. né? Esse formato. A igreja entrar com um projeto assim, às vezes talvez apresentando um teatro, né? Tipo um teatro mesmo que levasse as crianças a refletir e tudo, claro, dentro da Bíblia, tudo com uma base, tudo intencional, né? E junto a isso, deveríamos ter condições de ter um acesso à família, por exemplo. Esse menino, por exemplo, que tinha essa dificuldade, essas agressões, esses vários. Me fugiu a palavra aqui. Sempre estava aparecendo machucado na escola, foi quando acionou o conselho tutelar. Mas se a igreja alcançasse essa família também, né? Conseguisse, ou tivesse permissão de ter um acesso a eles, né? Para saber o que se passa, o que se passa com a mãe, o que se passa com o restante. Porque, assim, essas crianças, esse menininho específico, ele entra naquele quadro lá de falar assim, naquele fato de falar assim, que nós deveríamos cuidar das viúvas, dos órfãos. E Eu acredito que hoje as mães solo seriam as viúvas de antigamente, né? Antigamente era viúva porque o marido faleceu, hoje é viúva de marido vivo.
É um abandono, né? Verdade. E aí a criança cresce achando que não tem pai, que não tem direito de ter pai, né? Eu criei meu filho sozinha, mas o meu privilégio e o maior privilégio que nós tivemos foi eu criar ele dentro da igreja. Então ele Amém. cresceu dentro da igreja, dentro de uma instituição assim que tudo se baseava na Bíblia e tinha projetos, tinha trabalho, ele participava de grupo de dança, eu, assim, eram todos os tipos de eventos que tinha, lá estava eu levando ele. Eu parei de fazer isso quando ele completou seus 16 anos, mas até aí ele ainda me acompanhava em todos os eventos que tinham da igreja. Isso é muito importante. Hoje eu tenho orgulho do filho que eu tenho orgulho do homem que ele se tornou, né? E eu acredito que essa importância de estar dentro da igreja, de ter o apoio, fiz grandes amizades dentro da igreja, dentro do ministério, e elas deixavam bem clara que é uma coisa que nós falamos, não nos cansamos de falar e de ouvir dentro da Metodista, somos sua família, e é isso que nós temos que ser. Família para essas crianças que vindo de um lar disfuncional, que acha que não tem direito de ter um pai, e tem um pai maravilhoso que supre todas as coisas. Ah, mas então você está achando que é normal. Não, não é isso, mas é que nós temos um Deus que ele supre tudo. Só ele tem o poder, né? Só se hoje eu posso olhar para o meu filho e ver que ele com o homem que ele se tornou é porque eu sei que o amor de Deus supriu todas as necessidades que era necessário no coração dele, né? A de mostrar para ele que ele não foi abandonado, mostrar para ele que ele pode e ele se tornou realmente um bom pai. Hoje em dia ele é pai. E isso é importante. E eu vejo essa importância da igreja, eu vejo no meu filho, o quão foi importante no meu filho e na minha vida, e na vida do meu filho. Então, se a gente pudesse alcançar essa família disfuncional, né, realmente evangelizar nos bairros, evangelizar nas escolas, e eu acredito que seria ideal mesmo nas escolas infantis, nos anos iniciais do Fundamental, porque do Fundamental 1, é, ali sabe, até os 7 anos costumam se dizer os psicólogos, esses que são mais, né, estudiosos ainda da mente, do comportamento humano, fala que até os 7 anos você consegue mudar muita coisa na criança. Depois você já vai ter um pouco mais de dificuldade. Então, eu acredito que o infantil, o Fundamental 1, seria o foco para estar evangelizando, para estar acompanhando, para estar tentando alcançar essas famílias, né? Essas famílias com dificuldade. Às vezes a mãe agride porque ela foi agredida, mas nem todo mundo, nós não podemos continuar nessa linha. Às vezes ela está agredindo porque ela não tem estrutura nenhuma emocional, né? De repente a gente não sabe como que está na casa dela, não sabemos se tem o que comer, não sabemos quantos filhos tem em casa, não sabemos como é o pai. Eu tinha um aluno que ele falava assim para mim, eu sempre gostei de dar lição, de mandar lição de casa, né? Que é o atividades extras. E aí ele falava assim: olha, pro, olha como tá a minha lição. Chegava com a lição toda suja, rasgada, mas o que que aconteceu? Aí ele falava assim: na minha casa, nós não temos casa. Eu falei: como assim? Na sua casa você não tem casa? Não, a nossa casa é feita de madeira. Mas era aquelas placas, sabe aquelas placas que obras usam para. Eu esqueci o nome daquela madeira lá. E ele falou que era aquilo que era a casa dele. E então, assim, como que ele vai realmente cuidar dos materiais dele, né? Como? Como será que era a alimentação dele em casa? E ele falou que tinha mais irmãos. E aí vem outro ponto. É, ele falava assim, Pro, eu não posso faltar. Quando eu falto na escola, eu apanho. Eu falei, mas por que você quer faltar da escola e por que você apanha? Eu não posso faltar. Às vezes eu quero faltar porque eu estou com dor de barriga, com dor de cabeça, mas a minha mãe me obriga a vir por causa da Bolsa Família, senão ela vai perder o direito da Bolsa Família, que é outro que eu falo para você que não é um problema só, são várias coisas que sabe que chega ali na sala de aula que você fica assim, sem saber para onde você começa, sabe? Quando você pega a casa para limpar, que você fala assim, peraí, onde eu começo? Assim é a criança.
Então, assim, é muito complicado, é uma coisa que não está ali fácil, fácil. Por isso que não é fácil introduzir, mas também não é impossível. Eu acredito que grandes projetos, eu acredito que vai acontecer aí na Serra da Cantareira, tá prometendo, né? Então, eu acho que teatro, iniciar com o Fundamental 1, com o infantil, e eu acredito, e alcançar a família. Tipo assim, vai fazer um teatro, vai apresentar um teatro, combina, né? Porque está na Constituição, está na LDB, está no planejamento escolar, dentro do plano escolar do ano ali letivo, a, o trabalho não só do bairro, né? Mas da família de um todo. Então, isso aí é necessário, isso aí está dentro da lei, dentro do que te dá o direito de buscar isso, né? Agora, depende de qual bandeira eles vão deixar levantar, né? Uhum, tá. Porque tem isso também, qual o nome, qual a placa, né? Qual é a crença. E, e uma coisa que é complicado no meu ponto de vista é que quando a gente luta para, por exemplo, numa escola municipal, você luta lá para você ter o direito da igreja X está fazendo um trabalho lá muito bonito, que vai realmente surtir efeito para que não fale que as outras religiões estejam sofrendo preconceito, vão querer também apresentar. Eu não ia querer meu filho nem meu neto participando das outras. Então, assim, tem essa dificuldade. E se você abre para um, você tem que abrir para os outros. Porque senão o famoso preconceito está aí. E quando a bandeira do preconceito é levantada, aí é pior, é mais complicado. Se for conceito, não é tanto, mas preconceito é. Meu Então, Deus. tem isso. Meu Deus, gera um precedente, né? Como está em alta essa palavra, né? Um precedente para cá, um precedente para lá, mas nesse caso cai muito bem, né? Essa questão realmente, se a gente começa a fazer, aí todo mundo vai, as outras religiões. Só que a diferença, a gente não, nós não queremos dizer, né, Carmen, que a igreja evangélica, cristã, todos nós somos cristãos, né? Mas a igreja evangélica acha que é santa. Não, é porque nós seguimos realmente aquilo que está na Bíblia. E é por isso que dá certo, é por isso que as famílias são restauradas, é por isso que os jovens, né, realmente têm lá um compromisso com Deus, e graças a Deus que os nossos jovens do Cantareira têm realmente um compromisso com Deus, são ali, sabe, aliançados ali com a palavra, e isso vai gerando vida, né, gera frutos. E eu vejo, Carmen, o perigo, assim, do lar disfuncional. E eu concordo com você que tudo começa dentro do lar. Eu acho que quando um lar está disfuncional, ele vai gerar grandes problemas, grandes problemas. Eu conheço famílias que têm uma estrutura perfeita de lar, a melhor escola, a melhor roupa, a melhor alimentação, tudo que a gente, um conceito de lar, tava lá bonitinho. Só que não tinha diálogo, não tinha respeito, não tinha presença, não tinha presença, pelo contrário, tinha muita ausência. Então, assim, as crianças estavam crescendo assim, sem referência, sem respeito, sem padrão nenhum de respeito, sem entender o que é família, porque tinha ausência. Por um período teve muita ausência do pai, que foi um baque para a família, e por outro lado tinha a ausência da mãe que saía de manhã e chegava 10 horas da noite, 10:30 da noite. Esse horário é só oi, beijo, boa noite. Então, assim, sabe, não tinha sabe, a semana das crianças, não tinha esse contato com a mãe, não tinha com o pai. E às vezes nós também achamos que, eu tenho uma estrutura muito boa dentro, eu dou tudo pro meu filho. Mas às vezes é o detalhe. Essa criança que tinha os hematomas, a professora falou, toma cuidado, porque ele pega. E aí você, com o olhar assim de Deus, porque só quem tem a presença, quem carrega mesmo o Espírito Santo vai ter essa percepção, né? Peraí, não, ele tá chamando atenção, tá, né? Tá chamando atenção.
talvez a mãe também dentro de casa não tenha essa percepção. E aí a criança faz uma malcriação, ela já faz outra, ela já outra lá também. Então, assim, eu costumo falar, eu gosto muito do texto que diz que é um abismo chamando o outro, né? Só que quem sofre mais? Sim. A criança. É sempre a criança quem sofre mais. É, claro que nós vamos ter muitos eventos, né? Já está no papel os eventos que nós queremos implantar. A igreja, né, vai implantar aí na Serra da Cantareira e eu tenho certeza que vai impactar as crianças aí da Serra, alcançar essas escolas, né? Eu vi ali a alegria de vocês que foram fazer o evangelismo na escola e não é o prazer assim que vocês compartilharam com a gente. E mas por quê? Porque quando a gente consegue ajudar uma criança, nós também estamos ajudando a sequência disso é ajudar a família, né? E é que nem aquilo. O que que aquela mãe precisava? Será que ela estava precisando de ajuda? Como que estavam as emoções dela? E eu penso que concordo com você em tudo que você disse. E eu acho que a gente poderia até gravar mais quintas online, viu, cara? Eu gostei demais aqui. Gostei demais. Eu acho que a gente já tem aqui muito assunto para falar. E eu queria muito que a gente, então, encerrasse essa quinta. Ah, eu sei que você, nossa, mas tá tão bom, já vai parar. Pois então, né? Semana que vem tem mais. Mas eu queria, Carmen, que você orasse, então, por essa quinta online, por essas famílias, né, que estão disfuncionais aí, e aí chega, e aí, não sei se você pensa, mas professores também têm lares disfuncionais, né? Ou se tem. Se não tivesse, nós não veríamos tantos vídeos que nos deixam enojada com o comportamento, né, de agressões. Isso é disfunção, né? Falta de amor, né? É o que também Deus já nos alerta, né? A falta de amor. Porque quando você tem coragem de se comportar desse jeito, é a falta de amor. Você não está olhando com bons olhos, né? É verdade, Tem isso. é verdade. Olhar para ter essa percepção, né? E é engraçado que eu estava pensando, né? Eu falei assim, nossa Deus. Mas o que que nós poderíamos falar da palavra? Onde a palavra de Deus pode selar essa quinta online? E na hora, o Espírito Santo me trouxe um texto que está lá em Timóteo, que diz assim: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios pela hipocrisia dos homens que falam mentira, tendo cauterizada a própria consciência. Aí eu me ateve ao versículo 2 que diz assim: falando mentiras, cauterizaram a própria consciência. E eu sei a dimensão, porque eu sei que você adora estudar a palavra de Deus, mas olha só, uma mente cauterizada por mentiras. E é exatamente isso que às vezes a gente, né? O que era família na escola hoje já não é mais. O dia da alegria, é o dia da árvore. Engraçado, né? O dia da árvore ninguém mudou, né? Ainda continua o dia da árvore. Nada contra as árvores, né? Nada Sim. contra. Mas uma família é muito mais importante. E aí ela sim perdeu isso, né? Então, assim, já está sendo colocado isso, né, nessa geração tem coração puro, é essa desconstrução, né? Essa mentira, porque Sim. a família sempre vai existir, foi a primeira coisa que Deus fez, mas queria então que você orasse por nós e desde já eu já quero aqui agradecer, Carmen, a sua disposição. Eu sei que você foi atrás de informação aí também, trouxe a lembrança aí o que você também viu na prática na sala de aula. Então, esse tempo aí é todo seu. Amém.
Amém, Jesus. Pai querido, Pai amado, quero te agradecer por esse tempo precioso, por essa oportunidade maravilhosa, que a tua palavra nos diz que onde tiver um ou dois falando em teu nome, então ali está selado. Está ligado no céu. Que neste momento, Pai, tudo que nós falamos aqui, todos os projetos, nossos sonhos, venha realmente se tornar realidade na Serra da Cantareira, e não somente na Serra da Cantareira, mas que venham ser contagiados todas as outras igrejas, ministérios, todos os bairros, cidades, em estar trabalhando juntamente com a escola, Pai amado, cuidando das nossas crianças, Senhor, protegendo, Pai amado, instruindo, Senhor, abrindo os olhos das famílias, dos pais, dos cuidadores, ó Deus amado, dos responsáveis, Senhor Jesus, para que não percam, não abra mão dos valores familiares, do que o Senhor colocou, do que o Senhor instituiu sobre nós, Pai amado, sobre os teus filhos, que não venhamos perder o direito de co-herdeiros, ó Deus amado, em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço, Pai, em teu santo nome. Amém e graças a Deus. Amém, amém, amém. Glória a Jesus. Carmen, muito obrigada. Para você que esteve aqui conosco, muito obrigada por você ter parado tudo aí, estar aqui assistindo. Espero que você veja aí que nós precisamos realmente estar cuidando, dar uma atenção maior às nossas crianças e a gente se vê na próxima quinta online. Obrigada. Tchau, tchau, Sandra. Tchau, cara.